Oi, pessoal, vamos a mais um resumão de livros. O livro de hoje é Metodologia do Ensino de Educação Física. Ele é escrito por um coletivo de autores, e é por esse nome, coletivo de autores, que ele é mais conhecido. Introdução. Esse livro é uma obra crítico-superadora. Ele vai discutir temas da cultura corporal, como jogos, ginástica, lutas, danças e esportes. Capítulo 1. A educação física no currículo escolar. Desenvolvimento da aptidão física ou reflexão sobre a cultura corporal. A respeito do projeto político-pedagógico. Nas sociedades de classe do Brasil, há as lutas entre as classes sociais a fim de afirmarem seus interesses. Interesses são classificados como imediatos e históricos. Classe trabalhadora, interesses imediatos, a sobrevivência, luta pelo espaço, salários, moradia, alimentação. E os interesses históricos, a luta para tomar a direção da sociedade. Agora, da classe proprietária, os interesses imediatos são acumular riquezas, ampliar o consumo e patrimônio. Interesses históricos, manter o poder e posição privilegiada, manutenção do status quo, permanecer na direção da sociedade. E isso é chamado de hegemonia. Nos momentos em que se acirram os conflitos entre as classes, provoca-se uma crise. Dessa crise que surgem as pedagogias. Pedagogia é a reflexão e teoria da educação capaz de dar conta da complexidade, conflitividade e especificidade de determinada prática social. A pedagogia entra em crise quando suas explicações sobre a prática social já não convencem ao sujeito das classes e não correspondem aos seus interesses. Então surgem novas pedagogias, e esta é a deste livro, é a crítica superadora. A reflexão pedagógica crítico-superadora é diagnóstica, pois ela faz uma leitura e interpretação de dados da realidade, é judicativa, porque julga a partir de uma ética que representa os interesses de uma classe, e teleológica. Ela busca uma direção, um alvo. Um projeto político-pedagógico representa uma intenção, uma estratégia. Ele é político porque expressa uma intervenção em uma direção, e é pedagógico porque realiza reflexão sobre a ação dos homens. Concepção de currículo ampliado. Currículo significa caminhada, percurso. O currículo escolar, então, é o percurso do homem no seu processo de apreensão do conhecimento científico. Função social do currículo: ordenar a reflexão pedagógica do aluno de forma a pensar a realidade social desenvolvendo determinada lógica, apropriando-se do conhecimento científico, confrontando-o com o saber comum. O objeto do currículo é a reflexão do aluno sobre o conhecimento científico. Eixo curricular: são referências básicas vinculadas aos seus fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos e biológicos. E quadro curricular é a lista de disciplinas, lista de matérias. Um currículo ampliado, comprometido com os interesses populares, tem como eixo a constatação, interpretação, compreensão e explicação da realidade social complexa. Nesta forma de organização curricular, se questiona o objeto de cada disciplina, ou seja, a contribuição particular de cada uma delas na explicação da realidade. A visão de totalidade se constrói na síntese dessas explicações. Pode-se afirmar que uma disciplina é legítima quando o objeto de estudo é fundamental para a reflexão pedagógica
e sua ausência compromete a totalidade. A relação entre as disciplinas enquanto parte e o currículo como um todo é uma das referências do conceito de currículo ampliado. Dinâmica curricular é o movimento da escola que constrói uma base material que realiza o processo de escolarização. É constituída por 3 polos que se articulam: o trato com o conhecimento, a organização escolar e a normatização escolar. Trato com o conhecimento são as condições para que se deem a assimilação e a transmissão do saber escolar. Organização escolar são os horários, turmas, quadros, seminários. E a normatização escolar são as normas, padrões, regimentos e avaliações. Dependendo da natureza do projeto político-pedagógico, esses 3 polos podem estar em compasso ou descompasso na escola. Alguns princípios curriculares no trato com o conhecimento. Este trato reflete sua direção epistemológica e informa os requisitos para selecionar, organizar e sistematizar os conteúdos. Conteúdos são realidades exteriores ao aluno, que devem ser assimilados e que se liguem de forma indissociável à sua significação humana social. Relevância social dos conteúdos. Compreender o sentido e o significado do conteúdo para a reflexão pedagógica. Contemporaneidade de conteúdo. É garantir ao aluno o conhecimento do que há de mais moderno. Os conteúdos clássicos são fundamentais e essenciais. Adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno. Adequar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática social do aluno. Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, apresentado ao aluno de forma simultânea. Espiralidade da incorporação das referências do pensamento. É compreender as diferentes formas de organizar as referências do pensamento sobre o conhecimento para ampliá-las. Provisoriedade do conhecimento. A produção humana expressa um determinado estágio da humanidade e que não foi assim em outros momentos. Ciclos de escolarização. Conteúdos simultâneos, ampliados de forma espiralada, desde a constatação de dados da realidade até a interpretação, compreensão e explicação deles. Não se organizam por etapas. O primeiro ciclo vai da pré-escola à 3ª série. Organização da identidade dos dados da realidade. Características: visão sincrética da realidade. Os dados aparecem difusos, cabendo ao professor organizar a identificação desses dados descritos pelo aluno para que ele encontre a relação entre as coisas. Experiência sensível. Referências sensoriais no conhecimento. Dá um salto qualitativo quando categoriza objetos e classifica-os. Segundo ciclo vai da 4ª série à 6ª série. Iniciação à sistematização do conhecimento. É a consciência da atividade mental pelo aluno. Confronta dados da realidade com representações mentais. O aluno dá um salto qualitativo quando estabelece generalizações. Terceiro ciclo vai da 7ª à 8ª série. É chamado também de ampliação da sistematização do conhecimento. Amplia conceitos de seu pensamento, toma consciência da atividade teórica e dá um salto qualitativo quando reorganiza a identificação dos dados da realidade através do pensamento teórico. E o 4º ciclo é o ensino médio, também chamado de aprofundamento da sistematização do conhecimento. O aluno faz a reflexão sobre o objeto, percebe, compreende e explica as propriedades do objeto.
dá um salto qualitativo quando estabelece as regularidades científicas nos objetos. Confronto das perspectivas da educação física escolar na dinâmica curricular. A educação física voltada para a aptidão física no trato com o conhecimento. Características: educar o homem forte, saudável. Adaptar o homem para a sociedade, o homem alienado. Valorização da obediência, que é uma filosofia liberal. Hierarquia e esporte como prioridade, o esporte de rendimento. A educação física voltada para a aptidão física na organização curricular. Separação de turmas por sexo, relevância a aspectos fisiológicos, seleção por aptidão física, aula de educação física em outro turno. E agora a educação física voltada para a aptidão física na normatização escolar, e a característica é participação facultativa aos alunos do curso noturno. Agora, a educação física voltada para a cultura corporal no trato com o conhecimento. Dimensão corpórea do homem se materializa em 3 atividades produtivas que se articulam simultaneamente: linguagem, poder e trabalho. Linguagem é a língua de sinais, dança enquanto luta, piscar de olho como flerte. O poder expressa disputa, força física para dominação. E o trabalho são os movimentos ordenados e sistematizados, transformados em produção simbólica, o jogo, esporte, luta e dança. Os conteúdos são tratados desde sua origem, permitindo ao aluno uma visão de historicidade e compreensão de sujeito histórico. O conteúdo é lúdico, buscando a criatividade e favorece os princípios da lógica dialética materialista. Valores como solidariedade, cooperação, distribuição e emancipação são importantes. A educação física voltada para a cultura corporal na organização curricular. Conteúdo é provisório, produzido historicamente e de forma espiralada através dos ciclos. As aulas são realizadas no seu turno. Esporte, luta, dança, jogos são tratados pedagogicamente de forma crítico-superadora. A educação física voltada para a cultura corporal na normatização curricular. Expressão corporal é uma linguagem universal e patrimônio da humanidade. A ausência dessa linguagem impede a visão de totalidade de homem e de realidade por parte do aluno. Os 3 pilares da dinâmica curricular, voltados para a cultura corporal, estão em descompasso na escola atual, porque eles não se vinculam ao projeto político-pedagógico dominante nas escolas. Por isso, sua concepção e prática na escola são implícitas, não aparecem na dinâmica curricular do currículo dominante. Será construída através da luta pela afirmação. Através dessa luta e uma ação revolucionária dos homens com alguns momentos simultâneos, como menciona Chauí. Desestabilizar, estruturar, convencer, consolidar concepções práticas e ideológicas que delimitam o contexto sócio-histórico, confrontando-as com outras que a elas se opõem, buscando competência e objetividade para levar à frente este projeto de forma a materializá-lo, explicitando assim a conquista de uma outra qualidade de vida para os homens, entendidos enquanto sujeitos históricos e construtores de seu próprio processo de humanização. Na educação, esses momentos são historicamente vividos e dão movimento às lutas pelas transformações educacionais. Na escola, esse movimento orienta os educadores comprometidos com a democracia. Na educação física, esse movimento se expressa na vontade política de construção de uma teoria geral que consubstancie uma prática transformadora. Capítulo 2. Educação física escolar
na direção da construção de uma nova síntese. A respeito da pergunta: o que é educação física? Neste livro, é uma prática pedagógica que tematiza formas de atividades expressivas corporais que chamamos de cultura corporal. Um breve histórico da educação física. Na Europa, entre os séculos XVIII e XIX, educação física era jogos, ginástica, equitação e dança. A sociedade era capitalista e o homem forte e ágil. Ainda na Europa, no século XIX, era higiene, banho e lavar as mãos, e a ginástica como educação física nas escolas. No Brasil, no início do século XX, a educação física era militarista, tinha instrutores militares e a atividade era exclusivamente prática. No Brasil pós-Segunda Guerra, o professor era um treinador, o aluno atleta, e era utilizado o método desportivo generalizado. E no Brasil, na década de 70, a pedagogia tecnicista era dominante e a divisão de turmas por sexo, de acordo com a Lei 69450 de 71. Os movimentos renovadores na educação física. Psicomotricidade. É a psicocinética de Lebouche. É uma teoria geral do movimento humano como meio de formação. Instrumentalização do movimento humano como secundarização da transmissão de conhecimentos. Tem caráter idealista, pois lhe falta perspectiva dos condicionantes históricos sociais da educação. Humanista. Princípios filosóficos em torno do ser humano, sua identidade e valor. Critica as teorias psicológicas, as comportamentalistas. Introdução do ensino não diretivo. Conteúdo é instrumento para promover relações interpessoais. Esporte para todos. Alternativa ao esporte de rendimento. Autonomia, cooperação e solidariedade do ser humano. Princípios antropológicos. Pode ser situada na tendência liberal não diretiva, de acordo com Libânio. Capítulo 3. Metodologia do ensino da educação física. A questão da organização do conhecimento e sua abordagem metodológica. O conhecimento que trata a educação física. Educação física é a expressão corporal como linguagem. Apropriação da cultura corporal dispondo suas intenções, que são representações, ideias, conceitos produzidos pela consciência social, que chamaremos de significações subjetivas, desenvolvendo um sentido pessoal que exprime subjetividade e relaciona as significações objetivas com a realidade do seu mundo. Segundo Leontiev, as significações não são eleitas pelo homem. Elas penetram as relações com as pessoas que formam sua esfera de comunicações reais, isto é, o aluno atribui um sentido próprio à atividade dada. Porém, a atividade tem uma significação dada socialmente e nem sempre corresponde com a do aluno. Cultura corporal na escola expressa em seu sentido e significado onde se interpenetram dialeticamente a intencionalidade, objetivos do homem e as intenções da sociedade. Tratar desse sentido-significado compreende as relações do jogo, esporte, dança, ginástica com problemas sociopolíticos atuais, como ecologia, saúde pública, papéis sexuais, preconceitos, distribuição de renda, etc. A seleção e organização desses conteúdos da cultura corporal devem despertar a curiosidade e motivação no aluno, promover a leitura da realidade. O tempo pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do conhecimento. Número 1. Jogo. Satisfaz a necessidade de ação das crianças. Opera com o significado de suas ações, desenvolvendo suas vontades e tomando consciência de suas escolhas. O desenvolvimento de regras é importante, pois permite à criança
a percepção da passagem do jogo ao trabalho. 1.1 Ciclo de educação infantil é a pré-escola e o ciclo de organização da identificação da realidade, que vai da primeira série à terceira série. Promover jogos que busquem reconhecimento de si mesmo, reconhecimento de materiais, relação de materiais sobre a natureza, inter-relação com outras disciplinas, relações sociais com a família, amigos, convivência com o coletivo, auto-organização e autoavaliação, elaboração de brinquedos. 1.2 Ciclo de iniciação à sistematização, quarta a sexta séries. Jogos que busquem jogar tecnicamente, pensar a tática, organizar os próprios jogos e decidir suas regras, aceitando-as em favor do coletivo. 1.3 Ciclo de ampliação da sistematização do conhecimento, que vai da sétima à oitava séries. Jogos que busquem organização técnico-tática e necessidade de treinamento pedagógico e avaliação individual e coletiva. E 1.4 Ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento, é o ensino médio. Jogos que busquem técnicas e táticas e também de arbitragem, treinamento pedagógico da capacidade geral e específica de jogar, práticas organizadas conjuntamente entre escola e comunidade. Número 2, esporte. Buscar o esporte da escola e não como esporte na escola. Como fenômeno social, devemos questionar suas normas, condições de adaptação à realidade social e cultural da comunidade, sem esquecer seu lado histórico-cultural, cujo significado, a reprodução das desigualdades sociais, é colocado pela sociedade capitalista. O coletivo sobre o individual, solidariedade e respeito humano e valores e normas que assegurem o direito à prática do esporte. Número 3. Futebol. Buscar sua história elitista, suas normas, regras e táticas, enquanto espetáculo esportivo e midiático, enquanto mercado de trabalho, enquanto fenômeno cultural no mundo, violência dentro e fora dos estádios e o preconceito contra mulheres, gays e negros. Número 4. Atletismo. Arremessar vários objetos como pedra, bola, bastão, isso na identificação da realidade. Lançar o bastão como dardos, ligando a uma atividade indígena na iniciação. Dividido em equipes, lançar os bastões a uma distância e somar o total na ampliação do conhecimento. E buscar melhorar a técnica e depois a prática do lançamento de dardo, no aprofundamento. Número 5. Ginástica. Encontramos formas básicas do atletismo: correr, saltar, arremessar. Formas básicas da ginástica são pular, empurrar, levantar e carregar. Os aparelhos ginásticos, trave e barra, e os aparelhos manuais, corda, bambolê, entre outros. Dos primórdios da educação física no Brasil até hoje, a ginástica é basicamente calistenia e esportivismo. A falta de estrutura, aparelhos, também desestimula o professor a ensinar ginástica. Então, o que legitimaria a presença da ginástica na educação física? Ela é uma fonte inesgotável de experiências corporais. Novas formas de exercitação em confronto com as tradicionais permitiriam aos alunos darem um sentido próprio à ginástica, por ser uma atividade cheia de ações historicamente desenvolvidas e culturalmente elaboradas. 5.1 A ginástica no ciclo de educação infantil e no ciclo de organização da identificação da realidade. Devemos buscar próprias possibilidades de saltar, equilibrar, girar, balançar, identificar sensações como prazer, medo, tensão, relaxamento e promover exibição das habilidades.
5.2 Ciclo de iniciação à sistematização do conhecimento. Devemos buscar as técnicas de diversas ginásticas, como artística, rítmica e aeróbica. Exibição da ginástica na escola ou na comunidade. 5.3 Ciclo de ampliação da sistematização do conhecimento. Buscar técnicas aprimoradas, considerando objetivos e interesses dos alunos. Grupos de ginástica que façam exibição dentro e fora da escola. E o 5.4 Ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. Buscar conhecimento técnico e artístico da ginástica artística, da ginástica rítmica e de outras. O conhecimento científico das ginásticas para permitir planejamento do processo de treinamento numa perspectiva crítica do significado. E número 6, dança. É uma linguagem social que transmite sentimentos, emoções. Há de se considerar seu aspecto expressivo em confronto com a execução técnica sem priorizar nenhuma das duas. Não esquecer do resgate da cultura brasileira na dança de origens culturais, seja do índio, do negro ou do branco, como forma de despertar a identidade social. Conteúdos técnicos são o ritmo, espaço, energia. E os conteúdos expressivos são as sensações corporais, os estados afetivos, mundo da escola, mundo do trabalho e problemas sociopolíticos atuais. 6.1 Ciclo de educação infantil ou ciclo de organização da identificação da realidade. Danças de livre interpretação de diferentes músicas e de vários temas. 6.2 Ciclo de iniciação à sistematização do conhecimento, interpretação técnica da representação de temas culturais nacionais e da realidade social dos alunos e da comunidade. 6.3 Ciclo de ampliação da sistematização do conhecimento, técnica aprimorada ou mímica com temas do interesse do aluno, criado por eles ou não. E o 6.4 Ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento, é o conhecimento científico, técnico da dança ou expressão corporal em geral. Os procedimentos didáticos metodológicos. Vimos que os conteúdos da cultura corporal na escola devem emergir da realidade dinâmica e concreta do mundo do aluno. Os passos que intermediam a primeira leitura da realidade, que são os olhos do aluno, com a segunda leitura da realidade, que é a reformulação do entendimento, são constatar, interpretar, compreender e explicar. Os conteúdos selecionados, organizados e sistematizados devem promover uma concepção científica de mundo, a formação de interesses e a manifestação de possibilidades e aptidões para conhecer a natureza e a sociedade. Número 1. Estruturação das aulas. Possibilitar a apreensão pelo aluno do conhecimento específico da educação física e dos diversos aspectos de suas práticas na realidade social, aproximando o aluno da percepção de totalidade. Número 2, tematização das aulas. Vamos usar aqui como exemplo a ginástica artística. Os conteúdos da ginástica artística são saltar, equilibrar, rolar, girar, balançar, trepar. Devem ser abordados da primeira série até o ensino médio. As aulas serão divididas em 3 fases. A primeira, os conteúdos discutidos com os alunos buscando a melhor forma de organização. Segunda fase, apreensão do conhecimento. E a terceira, amarram-se conclusões, avalia-se o realizado e levanta-se perspectivas futuras. Capítulo 4. Avaliação do processo ensino-aprendizagem em educação física. Significado da avaliação do processo de ensino-aprendizagem em educação física. Segundo Faria Júnior,
Os estudos sobre a avaliação em educação física estão direcionados por um único referencial, o paradigma docimológico clássico, onde as preocupações principais têm recaído nos métodos e técnicas, criando testes, materiais e sistemas, estabelecendo critérios com fins classificatórios e seletivos. Isso consolida o fracasso, a discriminação e a evasão dos alunos da classe trabalhadora. A avaliação sempre estará relacionada ao projeto político-pedagógico da escola e com tudo que a escola assume, corporifica, modifica e reproduz. A avaliação tem um caráter formal, assumido pela escola na determinação dos períodos de avaliação, e um caráter informal, quando o professor utiliza durante a aula para verificar os mais capazes ou os líderes. Na escola, as crianças chegam determinadas pela sua condição de classe, marcados por ela em seus corpos e em suas possibilidades corporais. Desconhecendo isso, os professores tentam homogeneizá-las, igualá-las, legitimando classificações e seleções. E são assegurados pela legislação, de acordo com a Lei 69450 de 71, nos Objetivos da Educação Física, Esportiva e Recreativa, e na Lei 6251 de 75, o objetivo aprimoramento da aptidão física. O quadro atual da avaliação do processo de ensino-aprendizagem em educação física. Prevalece ainda uma orientação oriunda do sistema esportivo, dando-lhe um significado, que é a meritocracia individual, a finalidade, que é a seleção, o conteúdo, que é advindo do esporte, e a forma, que são os testes motores. Referências para conduzir metodologicamente a avaliação do processo ensino-aprendizagem em educação física. Nesse livro, busca-se o entendimento de educação física como expressão corporal como linguagem, mediado pelos processos de sociabilização, autonomia e criticidade, através do conhecimento sistematizado, ampliado e aprofundado da cultura corporal. A questão da avaliação nessa perspectiva deve considerar outras dimensões como suas significações, suas implicações e suas consequências pedagógicas, políticas e sociais. A avaliação deve servir de referência para a análise do grau de aproximação ou afastamento do eixo curricular que norteia o projeto político-pedagógico da escola. Finalidades, conteúdo e forma para uma proposta de avaliação crítico-superadora. Projeto histórico. A avaliação deve estar referenciada nos objetivos do plano escolar e também levar em conta a sociedade que estamos inseridos e a que queremos construir. Condutas humanas. A avaliação deve levar em conta a observação, a análise e a conceituação de elementos que compõem a totalidade da conduta humana, que se expressam nas atividades. Práticas avaliativas. Busca de práticas produtivo-criativas e reiterativas que, segundo Weisselfs, mobilize plenamente a consciência dos alunos, seus saberes e suas capacidades cognitivas, habilidades e atitudes para enfrentar problemas e necessidades, buscando novas soluções para consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Decisões em conjunto. Considerar a perspectiva dialógica, comunicativa e interativa que permita a todos a participação na avaliação, isto é, decidir conjuntamente. O tempo pedagogicamente necessário para a aprendizagem, número determinado de aulas para tratar de uma dada problematização. A compreensão crítica da realidade. Considerar que o patrimônio cultural que se expressa nas possibilidades corporais, no acervo de conhecimentos sobre a cultura corporal,
se diferencia de acordo com a condição de classe dos alunos. O privilégio da ludicidade e da criatividade. ênfase na criatividade e na ludicidade. As intencionalidades e intenções. Confronta-se sentimentos e significados, onde se interpenetram dialeticamente a intencionalidade, os interesses e as intenções dos alunos. Nota enquanto síntese qualitativa. Fazer da nota uma constatação da aproximação ou afastamento do eixo curricular e não um castigo. Reinterpretação e redefinição de valores e normas. Alunos devem participar criticamente da reinterpretação de valores, normas, regras e procedimentos da avaliação. Implicações metodológicas. O fazer coletivo. A equipe pedagógica deve estar envolvida nas práticas avaliativas de educação física, visando a coerência das ações com o projeto político-pedagógico. Conteúdos e metodologia. Analisar constantemente os critérios de seleção, organização, transmissão e avaliação de conteúdos e metodologias, buscando referenciá-los nos interesses individuais e coletivos. Normas e critérios. Levar em conta o sentido, a finalidade, a forma e o conteúdo que a avaliação assume. Níveis de desenvolvimento. Considerar os diferentes estágios e níveis de desenvolvimento dos alunos e a correta organização dos conteúdos nos ciclos. Redimensionamento do processo de ensino. Levar em conta dados e informações para redimensionar os rumos do processo de desenvolvimento, observando as diferenças individuais. Emissão do conceito. Considerar que o desempenho do aluno, conhecimento, habilidades, atitudes, precise ser entendido e explicado não somente em sua aparência, mas também naquilo que é possível reconhecer enquanto determinantes de tais desempenhos. Fontes de dados quantitativos e qualitativos. Ordenar dados quantitativos, tentativas efetuadas para aprender um movimento, em conjunto com os dados qualitativos, a qualidade da execução desse movimento. Utilização de instrumentos. Utilizar instrumentos bem elaborados, estimulando a curiosidade e interesse dos alunos, divulgando os resultados com registros sistemáticos e fazendo isso durante todas as partes da aula. Interpretação do insucesso e do erro. Não fazer do insucesso e erro um castigo. O erro faz parte do processo de aprendizagem e na construção de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. E eventos avaliativos, atentar para a variedade de eventos avaliativos informais que acontecem durante uma aula. Não é assumida pela escola, mas deve ser mediada pelo professor. A avaliação na aula. Um exemplo com a ginástica. Preparação da aula. Seleciona-se temas da cultura corporal afro-brasileira, por exemplo, capoeira, lundu, frevo, maculelê. Elabora-se quadros com os conceitos desses temas. Identifica-se elementos da ginástica presentes nesses temas, saltos, giros, equilíbrios. Desenvolvimento da aula. Observação sistemática, formal e informal, das manifestações pessoais sobre a ginástica afro-brasileira. Os dados da realidade são explicitados a partir do conhecimento dos alunos e serão ampliados para novos conhecimentos. Ensino dos movimentos ginásticos e apresentação pelo grupo do que foi aprendido. E a finalização da aula. Professora e alunos discutem a elaboração de novas sínteses sobre o conteúdo e fazem apreciações pessoais sobre a aula. Pretendemos deixar evidente que a avaliação não se reduz a partes, início, meio ou fim. Não se reduz a medir, comparar, classificar e selecionar alunos.
muito menos analisar gestos motores. A avaliação apresenta sua variedade de eventos e momentos avaliativos, que a constitui como uma totalidade que tem finalidade, sentido, conteúdo e forma. Finalidade é a organização, identificação, compreensão e explicação da realidade mediada pelo conhecimento científico e pela lógica dialética materialista de pensamento. O sentido é a busca da concretização de um projeto político-pedagógico articulado com interesses da classe trabalhadora. O conteúdo vem da cultura corporal e selecionado pela sua relevância para o projeto político-pedagógico. E a forma é dialógica, comunicativa, produtivo-criativa, reiterativa e participativa. Neste exemplo de aula, se aproximou o ensino e aprendizagem do eixo curricular privilegiado, ou seja, que faz uma reflexão crítica da realidade. A avaliação, portanto, deve servir para indicar o grau de aproximação ou afastamento do eixo curricular norteador do projeto político-pedagógico. Bem, pessoal, foi mais um resumão de livros aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, se inscrevam no canal, vão ter mais livros. Vou ficando por aqui. Um abraço aí.